Eu mudo de assunto, chamo sua atenção. O Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe nos trouxe algumas informações. Problemas enfrentados pelos agentes no combate à violência contra a mulher. O assunto veio à tona neste agosto lilás, que divulga ações que amparam essas mulheres vítimas de agressões. As principais reclamações dos policiais é a falta de contingente e estrutura para que eles consigam fazer um trabalho de forma eficaz. E aí eu vou ao vivo agora com o repórter Antônio Cardoso. Já sei que você está aí com policiais, representantes do Sindicato dos Policiais Civis, Antônio. E aí a pergunta que eu vou fazer, a primeira já é bem direta. Como é que a campanha Agosto Lilás, na visão dos policiais que estão aí no fronte, como é que poderia ser mais eficaz? Como deveria ser essa campanha? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Mariana, a todos que nos acompanham. Exatamente, você deu todo o contexto dessa história e eles dão alguns pontos, algumas melhorias que podem, inclusive, facilitar e melhorar o trabalho feito pela polícia em serviço à população sergipana. Eu vou até ler um pouquinho aqui desta carta, é uma carta realmente que é extensa, mas que vale a pena. Eu vou começar pelo título, o título é assim: Agosto Lilás, uma luta além das palavras. Ou seja, você deu aí todo o contexto da campanha Agosto Lilás, que faz alusão à Lei Maria da Penha, que neste ano completo, 17 anos, mas todo esse contexto precisa do trabalho policial para ser efetivado. E é nesse sentido que o Simpol faz as críticas, pois o trabalho dos policiais, apesar de tudo que é divulgado, todos os resultados, esse trabalho só é feito por esforço e suor desses homens e mulheres que estão no fronte, no combate à violência contra a mulher. Deixa eu destacar alguns pontos desta carta aberta, que inclusive é para toda a sociedade sergipana ficar ciente do que está acontecendo. Vou destacar, por exemplo, que, no entanto, agora eu já estou lendo, a eficácia do Agosto Lilás é questionável devido aos contratempos enfrentados pelos policiais civis, como a falta de contingente e estrutura adequada. Ou seja, faltam mais policiais e falta também uma estrutura adequada para ser realizado esse trabalho realmente efetivo. E ainda vou mais, por exemplo, um ponto que é bem específico dado nesta carta é que, por exemplo, aqui onde a gente está, na DAGV, na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis aqui em Aracaju, não existe, na verdade, é a ausência de salas de acolhimento que faz com que vítimas e agressores, por exemplo, estejam no mesmo local. Vítima e agressor, ao prestar depoimento aqui no DAGV, convivem no mesmo local. Isto traz um constrangimento à vítima, isso dificulta, inclusive, o trabalho policial. Mas para falar melhor sobre isso, eu já dei alguns pontos, o pessoal de casa já entendeu todo o contexto dessa crítica. Eu estou com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, o Jean Rezende. Presidente, para a gente iniciar, para o público de casa entender, a gente já deu todo o contexto, o que é que tem na carta, mas qual é o objetivo esperado pelo sindicato ao divulgar este texto para toda a sociedade sergipana? Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Antônio, boa noite, Mariana, todos os telespectadores. O mês de agosto ele é marcado pelo tom lilás, é marcado por esse combate à violência contra a mulher. O Estado de Sergipe ele tem divulgado, através da Secretaria de Segurança Pública, números positivos em relação ao trabalho da Polícia Civil. As estatísticas falam que esse trabalho está sendo efetivo, está sendo um trabalho de excelência e de fato é. Mas isso à custa, Antônio, de todo o esforço, de todo o empenho dos policiais civis, e a gente aqui fala em nome dos agentes e escrivães de polícia, onde esses números positivos são em razão do trabalho e desse esforço individual dessas equipes que trabalham no combate à violência contra a mulher. Mas a estrutura, causa desconforto, causa desânimo, causa limitações a essa rotina do trabalho policial civil. Então, essa campanha ela torna-se questionável. Essa visão, o objetivo do sindicato é demonstrar para a sociedade que se o trabalho está sendo positivo, ele é a custo do esforço desses profissionais, desses homens e mulheres especializados e que dedicam diuturnamente
a sua vida mesmo e a sua saúde, mesmo diante de uma estrutura inadequada. Isso, quando a gente fala de estrutura, por exemplo, o que é que pode ser melhorado nesse quesito? Bom, primeiro, uma estrutura adequada seria: a legislação prevê que vítima e autor, agressor, tem que estar em ambientes separados. Como vocês puderam ver aqui há pouco, o agressor, para sair removido de uma unidade para o xadrez de passagem, ele passa pela vítima. Se o agressor precisar utilizar um banheiro, o banheiro que é utilizado pelo agressor é o mesmo que é utilizado pela vítima, é o mesmo que é utilizado pelas equipes plantonistas, pelos policiais, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Então, um único banheiro para todo esse público. Então, mesmo diante dessas dificuldades, e é isso que a gente precisa mostrar para a sociedade sergipana, o seguinte questionamento. E a gente questiona a eficácia da campanha por isso, né? Se os meios necessários para um trabalho de excelência não estão disponíveis, como é que a gente pode divulgar que está tudo bem, né? Como é que a gente vai fazer com que essa vítima de violência se sinta segura, se sinta acolhida, se os policiais civis em seu trabalho estão limitados, né? Então, a gente espera que essa realidade mude e que haja, de fato, uma campanha efetiva em todos os sentidos, e o sindicato está presente diuturnamente, buscando melhorar, mudar essa realidade, não apenas para os policiais civis no trabalho, aqui especificamente no DAGV, mas para a população sergipana, a você, mulher vítima de violência doméstica, né? A gente precisa que conheça quais são os seus direitos, denuncie casos de flagrante, por exemplo, ao 190, que a Polícia Militar irá atuar imediatamente. Aos casos recorrentes, nós temos 181, né, o disque denúncia da Polícia Civil. Então, esse trabalho conjunto, além da busca direta aqui presencial, não só no DGV de Aracaju, ou na delegacia mais próxima no seu município. Então, a gente quer deixar essa reflexão através dessa carta aberta, escrita pela diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, do Simpol, para que a gente possa compartilhar os nossos dramas, as nossas dificuldades. Que se o trabalho já é bom, pode ficar ainda melhor e ter um alcance maior, com mais efetividade, se a gente tiver a estrutura necessária, com o respeito que os policiais civis precisam. Como é que a gente alcança isso? Trazendo não só estrutura, mas a reestruturação dos policiais civis, da Polícia Civil, a reestruturação da carreira, que já é aguardada por todos nós há mais de uma década. E a gente precisa dessa sensibilidade por parte do governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, que atenda ao pleito do policial civil através dessa reestruturação e da melhoria das nossas unidades. Perfeito, presidente. Enquanto a gente estava aqui, a produção já me mandou uma resposta da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, que diz assim, eu vou ler aqui, é que o DAGV, isso aqui é a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, respondendo aos questionamentos feitos pelo Simpol. Aqui diz que o DAGV completou ano passado 18 anos de serviços importantes para a população e passa por mudanças permanentes. A estrutura tem passado por ajustes a fim de atingir melhorias, mas nada que gere constrangimentos, segundo a SSP, nada que gere constrangimentos ou prejudique o atendimento à mulher vítima de violência. Segundo a SSP, hoje são 11 unidades para atendimento a este público. Ano passado, só a Delegacia da Mulher de Aracaju concluiu 1.187 inquéritos policiais com o indiciamento de centenas de homens responsabilizados por violência doméstica. Hoje é um serviço incontestável e passa por aperfeiçoamento permanente. Para encerrar esta nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que os últimos 2 anos totalizaram mais de 4.900 medidas protetivas concedidas para a proteção da vida de mulheres vítimas de crimes praticados em razão de gênero, conforme o Anuário de Segurança Pública de 2023. Para finalizar, realmente, importante lembrar que nenhuma mulher vítima de feminicídio nos últimos anos tinha a favor alguma medida protetiva. Todas as sugestões das entidades de classe são bem-vindas e ajudam no processo de melhoria do serviço prestado. Essa foi a resposta da SSP. Para a gente aproveitar a sua presença aqui também, presidente, qual é o posicionamento do Simpol quanto a essa resposta? Os números falam exatamente o que a gente destacou. A SSP trabalha com os números, esses números são verídicos, mas eles são a custo exatamente do trabalho desses profissionais, desses policiais civis, como foi dito aqui, que diuturnamente doam sua energia, suas vidas em prol da sociedade sergipana. Mas a gente não tem condições dignas de trabalho, né? Esse prédio, por exemplo, é um prédio alugado, né, que foi adaptado a uma realidade quando nós poderíamos ter um prédio, por exemplo, construído, direcionado especificamente para o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, já que estamos falando da capital do nosso estado, né? Ou aqui no centro da cidade mesmo, quantos prédios públicos estão fechados que poderiam ser reformados e direcionados a essa realidade. Então,
a gente ratifica os números da nota, porque são verídicos, é o que a gente falou, mas esses números positivos, a gente questiona justamente toda essa visibilidade que é dada como se não existissem mazelas na rotina da Polícia Civil, dos policiais civis. Então essas mazelas precisam ser compartilhadas com a sociedade para que a sociedade perceba e conheça que qualquer limitação do trabalho da Polícia Civil em Sergipe não é por conta do nosso material humano, mas sim por ausência de estrutura. Perfeito, presidente. Muito obrigado pelas informações. É isso, né? Esses resultados divulgados são verídicos, eles confirmam, mas que precisa melhorar. A estrutura melhorando, inclusive estes resultados que já são bons, podem ser ainda mais positivos, viu? Mariana. Ô, Fábio Teles, meu diretor, eu tenho um tempinho para fazer uma pergunta para o Antônio, porque eu queria falar o seguinte, tem um tempinho, só uma perguntinha. É o seguinte, Antônio, eu sempre digo para o pessoal que está em casa, que eu converso muito, né, com vocês que estão aí do outro lado, através das minhas redes sociais, enfim, quando me encontram na rua, e eu sempre digo, Antônio, para as pessoas o seguinte, para vocês fazerem uma denúncia, eu preciso que vocês falem, mesmo que vocês não mostrem o rosto, mesmo que vocês de fato não se exponham, mas a gente precisa ter a denúncia, precisa ter o boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu falando sozinha aqui, eu não tenho legitimidade para estar simplesmente falando dos fatos. É extremamente importante a presença do sindicato, justamente para legitimar o que nós estamos falando há bastante tempo. Temos avanços, muitos, ainda bem. A gente tem lei do feminicídio, a gente tem a lei Maria da Penha, a gente tem agora a lei da importunação sexual. Precisamos aplaudir, são avanços, mas ainda estamos, como eles acabaram de trazer as informações lá atrás ainda. Precisa de mais contingente policial. E a minha pergunta Antônio, que é a principal das vítimas que eu ouço em qualquer lugar do Brasil que eu já trabalhei, na Bahia, no Pará, aqui em Sergipe. Existe hoje uma preparação desses policiais para receberem as denúncias? Porque as mulheres dizem, eu consegui ir até a delegacia, eu consegui me empoderar, eu consegui decidir que vou sair dessa relação. Mas quando eu chego na delegacia, o policial que ouve minha denúncia diz o seguinte, mas você vai voltar. Mas bateu mesmo? Como é que foi isso? Então, esses policiais estão preparados para essa denúncia? Perfeito, Mariana. O presidente estava te ouvindo aqui um pouco de longe, meu retorno estava um pouco alto, não sei se entendeu, mas a Mariana perguntou se existe a preparação dos policiais no atendimento a essas mulheres vítimas. Os policiais civis sergipanos estão preparados para receber e atender prontativamente, de forma célere e correta, essas mulheres vítimas de violência doméstica, presidente? Sim, os nossos policiais civis, agentes e escrivães, né, o acesso ao concurso público são de cargos de nível superior, né, então a multidisciplinariedade já traz as várias possibilidades da especialização, mas a academia ela nos forma como policiais civis, né, academia de polícia. No dia a dia, as unidades têm as suas especializações. No caso do DAGV, nós temos sim uma equipe preparada, porém, assim como é necessário o aumento do efetivo policial civil para poder dar um melhor atendimento para a população sergipana, não tenha dúvidas que é interessante que se amplie também o número de policiais civis especializados nesse atendimento a grupos vulneráveis, né? Especificamente aqui estamos falando também de violência contra a mulher. Então é necessário cada vez mais, né, que se faça manutenção, cursos de reciclagem, de atualização profissional, mas que se amplie também o número de policiais civis com acesso à especialização nesse tipo de atendimento, porque de fato a gente precisa ter uma sensibilidade, né, um trato diferenciado com esse público que já chega vítima mesmo, já chega, né, extremamente abalado, inclusive emocionalmente. Então é feito mais do que um trabalho policial, é necessário o acolhimento, né, o cuidado, o carinho no trato com a população sergipana vítima de violência. Perfeito, presidente. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Mariana? É isso. Obrigada, Antônio, pelas informações.